Estudo Bíblico no ar, paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Mateus, estamos aqui mais um dia para estudar a Bíblia. Nós iniciamos o estudo da Bíblia em Gênesis capítulo 1, hoje nós vamos discorrer no capítulo 2, sem pressa, um capítulo por dia, para que você venha ser abençoado e estudar a Bíblia junto comigo, amém? Gente, seja muito bem-vindo ao canal, você que ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ativa o sininho e também deixa aquele joinha que você vai me ajudar bastante, amém? O canal está começando, estamos com 2 meses de canal, quase 3, né? E Deus está abençoando a cada dia este canal, onde nós estamos postando todos os dias conteúdos cristãos, amém? Para abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E Deus colocou no meu coração de nós estarmos estudando a Bíblia, tá bom? Versículo por versículo, começando do livro de Gênesis. Nada melhor do que começar pelo começo, amém? Gente, eu quero, em nome do Senhor Jesus aqui, hoje falar de Gênesis capítulo 2, quero que você venha meditar comigo nessa palavra, vamos ler alguns versículos, vamos discorrer sobre alguns versículos e eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a sua vida para que você venha ampliar o seu conhecimento, amém? Nós vimos então na aula passada sobre a criação dos céus e da terra, né? A formação, a criação do homem. E no capítulo 2, ele discorre muitas informações importantes, né? Para o nosso pilar, para o pilar dos nossos estudos futuros, né? O que é o pilar? O pilar é aquilo que não muda, né? E a Bíblia, ela tem 4 pilares. Anota isso aí, você que tem caneta, papel, você que tem o seu marca-texto. A Bíblia, ela tem 4 pilares. Pilares, eles que são a criação, a queda, redenção e glorificação. A gente vai aprender sobre isso, mas para você ficar por dentro, entonizado aí sobre os nossos estudos, a criação em Gênesis 1, quando Deus começa a criação do mundo, né? A queda ainda em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, né, e o pecado entra no mundo, a redenção, que são lá nos evangelhos, no Novo Testamento, né, os evangelhos os sinóticos, os evangelhos também de João, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também a glorificação, que é lá em Apocalipse, onde nós vamos ter o corpo glorificado, amém, no arrebatamento de Cristo. Então, esses são os 4 pilares. Gente, separei aqui alguns versículos. Então, no capítulo 2, a gente vai ver Deus novamente falar sobre a criação do homem, e no versículo 9 ele diz assim, ó, o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus ele fez muitas árvores para que o homem viesse comer, se alimentar, e também ele fez a árvore da vida, que é onde nós vamos ver no próximo estudo, que é onde o homem não poderia tocar e acabou tocando e veio a queda. Aí no versículo 16 ele diz, então o Senhor Deus ordenou ao homem, né, que no caso é Adão, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, com certeza morrerás. Isso aqui é interessante, porque Deus dá a ordem para ele comer de tudo, menos da árvore da vida, e Deus fala, quando você comer, se você comer, né, porque no dia em que dela comer, parece não, né, Deus já tinha previsto, né, pela presciência de Deus, já havia previsto que o homem iria comer, iria cair, e aí ele diz, no dia que dela comeres, com certeza morrerás, mas aí você que está antenado na Bíblia, você sabe que Adão e Eva comeu e não morreram. Mas acontece que aqui não, Deus não estava falando de morte física, tá? Talvez você já se perguntou isso, mas Deus falou que Adão ia morrer, acabou não morrendo, Deus ficou com dó? Não, é porque não se tratava de morte física. Aqui era a morte espiritual. O que Deus estava tratando aqui era uma morte espiritual, porque até então não tinha morte no mundo. Quando Deus ele pairava sobre as águas, quando Deus faz homem, não tinha morte. O homem ia viver eternamente. Adão ia viver eternamente com Eva, né? Até a sua procriação, a sua descendência. Mas a morte aqui é a morte espiritual. Então, quando alguém morre espiritualmente, aí você corre um grande risco de morrer fisicamente também. Então, aqui é a morte espiritual. Então, Adão, agora ele traz a morte para o mundo, a morte espiritual, que também vai discorrer da morte física. Amém? E aí, no versículo de número 18, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só,
e eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Até aqui Deus tinha feito apenas o homem. E aí Deus olha para Adão, vê que Adão está só, e Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só, né? E aí ele vai falar, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Então aí Deus ele forma todos os animais da terra, né? Então Deus vai formar todos os animais da terra, e aí ele vai ver que nenhum desses animais era bom para ser uma ajudadora de Adão, né? Imagina a gente casado com uma girafa. Imagina a gente casado com, sei lá, com uma arara, né? Então, aí é aí que Deus vai falar, ó, no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair num sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Ou seja, então Deus ele vai preparar uma ajudadora idônea, né, parecida com o homem, né, na mesma essência, em particularidades, né, diferentes, como por exemplo a mulher tem a vagina, o útero, os seios, né, já o homem não tem, mas em particularidades, mas é idônea na forma física, né, 2 olhos, uma boca, 2 braços, 2 pernas, enfim. E aí Deus forma a mulher para o homem, e aí no versículo 23 disse, então disse ao homem, esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Olha que interessante isso aqui. Há tantos anos, até antes de Cristo, né? Jesus já estava dizendo, né? Deus já estava dizendo que aquele que se casasse deixaria pai e mãe. É aí que, quando a gente casa, entra aquele versículo, tem que deixar o pai e a mãe, né? Por quê? Porque você agora é uma carne com a sua mulher, você precisa construir uma vida com a sua mulher. E os dois estavam nus. O homem e sua mulher não se envergonhavam. Até aqui não tinha maldade, não tinha pecado, eles estavam em santidade, eles estavam ainda glorificados, né? No corpo, não tinham pecado, eles olhavam um para o outro, era coisa natural, não tinham do que se envergonhar, andavam nus. E aí no capítulo 3 é onde vai entrar a queda. Então nós vamos parar por aqui. E amanhã a gente volta para o capítulo 3, onde a gente vai ver a queda do homem. Amém? Gente, Deus abençoe a sua vida. Compartilha esse vídeo, curte o canal, segue o canal. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.